Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre algumas opções de jogadores que vêm se destacando no futebol sul-americano, que na minha opinião poderiam ser ótimos nomes, tá? Para o Cruzeiro nessa atual temporada. Quero comentar aqui nesse vídeo, lembrando que não tem nenhuma conversa com esses jogadores não, é só algumas opções de posições que o Cruzeiro deve sim buscar no mercado, que na minha opinião, tá, poderia ser interessante para o decorrer de 2023. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e desculpa aí pelo barulho que tá aqui fora, tá tendo reforma aqui na rua onde eu tô hospedado. Mais de um mês, né, então não tenho muito o que fazer, peço perdão aí pelo áudio, que não vai estar interessante, a luz também estragou, então hoje não estava sendo um dia muito propício para mim gravar vídeo, mesmo assim estou aqui com vocês, então quem puder deixar seu like, se inscrever aqui no canal, vai me ajudar demais e nos próximos dias aí já vai estar um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, não é sempre que tá esse barulho aqui de fundo ou o meu rosto aqui tão escuro como tá agora, mas enfim, conta aí com a ajuda, né, e a compreensão de vocês. Só antes de começarmos, temos também um recado dos nossos patrocinadores, o pessoal aí da Betwin, que segue lucrando bastante nas entradas aí dos últimos jogos. Eu, por exemplo, me dei bem no último jogo aí do Cruzeiro, o Roberto aí me mandou essa dica, né, do jogo do Cruzeiro contra o América, que teria que o Cruzeiro iria marcar no segundo tempo. Deixei aqui o resultado para vocês, no caso aí, voltando quase R$500 nessa dica de aposta e também várias outras no decorrer dessa semana que teve resultados bem interessantes, igual eu deixei aqui na tela para vocês. Jogos no final de semana do Campeonato Estadual, teve também jogos aí pela Nations League, pela data FIFA, né, de jogos de seleções, que tá aqui aparecendo para vocês. Para você fazer parte hoje mesmo do grupo VIP, vai estar aqui aparecendo na tela o QR Code do site para você entrar lá, dar uma olhada, tirar todas as suas dúvidas e fazer parte do plano anual ou do mensal. Tem essas duas opções também, além do Instagram, para você entrar lá, seguir e tirar todas as suas dúvidas, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, quero começar aqui sobre uma opção de zagueiro a respeito do McAllister, aquele mesmo, né, que tem um nome igualzinho do jogador do Brighton, que foi campeão da Copa, que ele é, pelo que parece, ele é irmão dele, do Alex McAllister. Enfim, a família dele que tem vários jogadores, o pai dele, o sobrinho, o irmão dele também, tem dois irmãos, né, e uma irmã. Então, realmente, a família aí do McAllister, muito boa de bola, e ele vive uma fase muito boa pelo Argentino Júnior. Inclusive, eu estou aqui passando um tempo em Buenos Aires. O Argentino Júnior não é de Buenos Aires em específico, né? Mas estava vendo a ESPN e o pessoal falando, né, sobre o McAllister, que começou muito bem essa atual temporada. 9 jogos pelo Argentino Júnior, 9 como titulares e 1 gol marcado. Tem uma média no SofaScore de 7.23, ou seja, muito bom. Um dos melhores zagueiros do futebol argentino nesse ano de 2023. Na última temporada, nas últimas duas, que ele começa como titular absoluto do Argentino Júnior, mais de 84 jogos, 8 gols e uma assistência. É um cara que é muito bom na bola aérea, surgiu na base do Argentino Júnior, passou 2019 e 2020 no Boca Juniors, não conseguiu jogar com frequência e agora vive essa fase muito boa. Aquela coisa, se fosse para sair, teria que ter uma compensação financeira. O contrato dele vai até dezembro de 2024 e está avaliado, até achei baixo esse valor, 7 milhões de reais. Não acho um valor tão alto, mas dependendo assim, se o Cruzeiro for fazer investidas nos jogadores, eu acho que poderia ser um nome interessante, o zagueiro aí de 25 anos de idade, né? Torcer para que algo mude, porque é difícil imaginar o Ronaldo tirando o dinheiro do bolso nesse momento para trazer reforços, mas caso você não tenha visto, eu vou deixar até na tela final, quando terminar aqui o vídeo, sobre o Maurício, né, que pode ser negociado com o Palmeiras e render alguns milhões para o Cruzeiro. Só aí eu acredito que o Cruzeiro poderia, quem sabe, né, tentar a contratação de um outro atleta envolvendo, né, dinheiro. Outro zagueiro aqui que é zagueiro canhoto que joga pelo lado esquerdo. Excelente, que é a respeito do Facundo Mancilla, acho que é isso. 24 anos de idade, um dos grandes destaques do New Old Boys nessa atual temporada. Das 9 partidas, jogou 7 a 7 como titular, 1 gol marcado também pela equipe, que profissionalmente ele joga desde 2020, contava com seus 21 anos de idade. Profissionalmente ainda não jogou muito, se você for pegar, ele jogou aí no total apenas 45 jogos, marcou 2 gols, só que também tem uma média muito boa no SofaScore, bem alto, 1,87 m de altura, acho que pode ser sim, um nome interessante e que em breve, quando ele jogar com mais frequência pelo New Old Boys, vai chamar muita atenção, além dos times argentinos, também aqui do futebol brasileiro, né? Porque no futebol brasileiro é incrível, parece que um jogador é oferecido para um clube, aí todos ficam interessados, aí é o Vasco, é o São Paulo, é o Cruzeiro, é o Internacional, o Palmeiras. Quando ninguém fala deles, ninguém procura, parece que nem existe. Mas quando aparece, que eu tenho certeza que o Facundo em breve vai sair por aí todo mundo vai querer, oferecendo quantias cada vez mais altas. Mas enfim, acho que poderia ser um nome interessante aí. Quero que você deixe aqui embaixo sugestões de jogadores do futebol sul-americano, que eu estou mostrando aqui agora algumas opções do futebol argentino, mas daqui a pouco também tem algumas outras do futebol chileno.
Outro aqui, bem mais viável, é a respeito do Francisco Pizzini, jogador de 29 anos de idade, pode atuar de ponta direita e de ponta esquerda, que é um dos destaques do Talleres nessa atual temporada pelo futebol argentino. 8 jogos, 3 gols e 2 assistências, ele que está indo para o seu segundo ano consecutivo na equipe, até porque ele chega em agosto do ano passado, vindo do Defensa e Justiça. Pelo Defensa e Justiça também, nossa, ele se destacou bastante. O Merentiel, que foi jogar no Palmeiras, era um dos companheiros dele e viveu uma fase muito boa pelo Defensa e Justiça. De 2021 até o meio de 2022, ele jogou um pouco mais do que 74 jogos pela equipe do Defensa e Justiça, marcou 14 gols e deu 20 assistências. Por exemplo, em 2021 ele foi um dos melhores jogadores do futebol argentino e não foi por acaso. 56 jogos, 10 gols e 16 assistências. Então, Francisco Pizzini, ótimo jogador, na minha opinião. Ele que tem um valor de mercado próximo dos 8 a 9 milhões de reais e tem contrato curto, até o final de 2023. Tem uma opção de renovar com o Talleres, só que dependendo, né, por estar nessa reta final de contrato, aparecesse um time gigante igual o Cruzeiro interessado nele, poderia mudar essa possibilidade um pouco mais viável, né, do ponta argentino vir parar no futebol brasileiro. Acho uma opção interessante e tem vários, tá? Vários jogadores assim de 26, 27, 29 anos, de ponta esquerda, meia, que vive uma fase muito boa em alguns times que não vai ser os top 4, top 5 de Buenos Aires, só que vive realmente uma fase muito boa, né? Em alguns outros times igual o Talleres, o Defensa e Justiça, todo ano tem 3, 4 jogadores muito bons, então assim, acho que o Cruzeiro poderia sim ficar de olho em alguma dessas alternativas. Outras opções também do futebol chileno, onde tem um jogador aqui que é a respeito do Leonardo Gil, meia ofensivo de 31 anos de idade, que inclusive já teve uma passagem no futebol brasileiro. O recorte mais recente dele, ele volta para o Colo-Colo do Chile, onde joga 2021, 2022 e 2023. Nesse período, foi até aqui um pouco mais do que 75 jogos, marcou 12 gols e também contribuiu com 16 assistências. Números bem interessantes que, assim, pelo Vasco, lá em 2020, não conseguiu ter o mesmo desempenho. Tudo bem, né? O Vasco, por exemplo, estava naquela draga danada naquele ano, não conseguiu ir bem. 23 jogos e apenas 3 assistências. Jogador que viveu uma fase muito boa pelo Rosário Central, onde jogou de 2017 a 2019 e, assim, estava no futebol dos Emirados, da Arábia Saudita, lá no Al Ittihad, antes de ir para o Vasco da Gama, né? Então, ele que é chileno, mas tinha jogado pouquíssimo tempo no seu país até esse retorno ao Colo-Colo, onde em 2023 tem 5 jogos, 1 gol e 3 assistências. Leonardo Gil, então, mais uma opção, meio ofensivo aí de 31 anos de idade, chileno. Outro no vídeo aqui é a respeito do Brian Palmezano, acho que essa é a pronúncia dele, meia de 22 anos de idade, venezuelano, que é um dos grandes destaques, a maior joia do futebol chileno, que não é à toa, está avaliado em quase 14 milhões de reais. Joga aí pelo Huachipato do Chile, onde voltou de lesão, na temporada passada não jogou, 21 anos ele teve uma lesão grave, voltou a jogar nesse ano, 7 jogos, 3 gols e 1 assistência. Antes disso, ele já foi um dos destaques pelo time em 2021, onde marcou 6 gols e 3 assistências em 37 jogos. Jogou vários jogos pela seleção de base da Venezuela e até profissional, por exemplo, no Sul-Americano Sub-20 de 2017 e também o Sul-Americano Sub-20 de 2019, que foi um dos grandes destaques. Ele é revelado na base do Zulia, lá da Venezuela, onde, para você ter uma ideia, ele jogava em 2017. Como profissional. 2017, para um jogador que nasceu em 2000, ele estava com 16 para 17 anos e naqueles primeiros 2 anos como profissional pelo Zulia, no futebol da Venezuela, ele jogou 45 jogos, marcou 12 gols e também deu um pouco mais de 4 assistências nesse período. Ele começa, para falar a verdade, a jogar em 2016 com 16 anos, né? 4 jogos e 1 gol, então já dava para ver que seria um grande jogador no futuro e agora está aí pelo Huachipato. No Huachipato ele chega em 2019 e aí sim começa a ter um pouco mais de sequência, somando todos os jogos que ele já fez na equipe, no caso do Chile, soma aí um pouco mais de 68 jogos, marcou também 10 gols e 4 assistências, ou 6 assistências. São números interessantes que eu acho aí o Brian Palmezano um dos grandes destaques do futebol sul-americano, meia de 22 anos de idade. É aquela coisa, o complicado é você trazer um jogador de outro país, ainda mais jovem, né, para ele ter essa adaptação ao futebol brasileiro, que não seria fácil, mas eu acho que poderia ser um nome interessante. Eu até falei aqui no ano passado, né, que eu esperava que o Cruzeiro no mercado para a Série A trouxesse algumas jovens promessas. Por exemplo, um jogador de 18 anos de idade, destaque da Colômbia, do Uruguai, para daqui 2, 3 anos ele ser o grande protagonista do Cruzeiro. Só que aí você vai trazer um jogador desse agora para quê? Para ter pressão para ele ser o titular? Porque foi o maior investimento da temporada? Aí eu já acho que fica um pouco complicado, tanto de conseguir esse dinheiro, quanto também se o Cruzeiro tiver
quem sabe aí com alguma sorte, né, não consiga, e assim, ainda assim teria essa pressão por cima do atleta, que eu não acho o mais ideal, deveria ter sido no início do ano, um projeto um pouco mais encaminhado, que não tem ninguém, né, tirando da própria base do Cruzeiro, extremamente promissor que o Cruzeiro trouxe. Não, nada disso, e eu acho uma pena. Enfim, se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião também aqui embaixo.